E aí, pessoal, belezinha? Professor Cirlei Oliveira e hoje vamos a mais uma aula de língua portuguesa, beleza? Hoje o que a gente vai falar? De carta, o gênero textual carta. Alguns gêneros textuais já foram trabalhados, né? A gente já viu o que é um gênero textual, só para a gente relembrar rapidinho. O gênero textual é quando a gente pega um grupo, né, de determinado texto e passa a estudar ele somente. A carta vai ser o que a gente vai trabalhar hoje. Mas o que é uma carta? É aquilo que seu pai recebe, né, que o pai, que a mãe, o responsável recebe ali do banco? Também pode ser uma carta, mas não necessariamente vai ser. A carta que a gente está falando, ela é uma carta que ela tem o sentido de conversar com a pessoa e não simplesmente dizer que ela precisa pagar alguma coisa até o dia tal, porque senão ela vai pagar multa. E isso é importante para a gente. Então, o gênero carta, que vocês não conhecem, hoje foi transformado no gênero e-mail. O e-mail, que é muito mais popular, o pai, a mãe, o responsável, vocês até na escola, já devem estar utilizando o e-mail. O e-mail é extremamente importante para a gente. Ele é um meio de comunicação mais oficial do que as mídias de Messenger que a gente tem. Hoje existem inúmeros apps de Messenger. Você deve usar algum. Mas o e-mail ele ainda é formal e ele veio para substituir a carta. Então, vamos a algumas partes importantes. A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. O que a gente precisa lembrar? A comunicação ela não é só feita via aplicativo de mensagem, né? Ela serve para isso também? Serve para várias coisas. Porém, quando você precisa oficializar alguma coisa, você manda uma carta, certo? A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor e um receptor. Professor, o que é isso? Gente, o emissor é o remetente. Remetente, professor? Sim, quem escreveu. E o receptor é o destinatário, quem vai receber essa carta. Se você mandar uma carta, né, você tem que ter para alguém mandar essa carta. Se não tiver, ela vai se perder. Certo? Com a tecnologia, passou o processo de adaptação em forma da transmissão que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. A carta, até muito tempo atrás, ela era o principal meio de comunicação que tinha. Tanto que, né, tem gente que coleciona selos, por exemplo. Isso já passou. Então, o que a gente faz agora? A gente manda um e-mail. Esse e-mail fica salvo numa caixa de mensagens. Tanto que quase todo o e-mail, até o símbolo de mensagem que você tem no seu celular, ele vai ter o formato de um envelope, justamente remetendo à ideia de carta, certo? Então, a transição mais utilizada para a carta é o e-mail, né? Dentro da parte de carta, nós vamos ver a carta de reclamação. A carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. Ou seja, você está escrevendo querendo reclamar para alguém. Ela pode ter várias coisas. Você pode ter comprado um produto com defeito e é necessário mandar um e-mail ou uma carta. Pode estar algum problema na sua rua e você precisa ter uma comunicação. Isso tudo gera um problema. É considerado um texto persuasivo, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem e encontra uma solução para o problema apontado na carta. Vejam, se você está fazendo uma carta de reclamação, você está buscando convencer a pessoa de que o seu problema ele é real. Você precisa persuadir a pessoa, você precisa convencer a outra pessoa, senão não vai dar certo. Quem reclama deve se utilizar de um discurso argumentativo, descrevendo de maneira clara os problemas e motivos pelo qual ter ocorrido, as consequências se não for resolvido. Vejam, você tem que colocar, aconteceu tal coisa, minha rua está com um problema. A minha rua está com um problema e eu peço que a prefeitura dê um jeito de arrumar a minha rua. Você vai colocar, se não resolver, vou fazer um abaixo assinado. Você precisa colocar isso. E isso é extremamente importante. Porque é o convencimento, vejam aqui, ó, discurso argumentativo, o professor colocou aqui. Por quê? Porque a gente precisa convencer alguém. E porque sim não é resposta. Sabe quando você acorda e fala, mãe, hoje eu não quero ir para a escola, por quê? Ah, porque sim. Cola esse argumento?
Não. Se você der um argumento muito bom, talvez você até consiga. Mas porque sim, não vai colar, certo? Então, a exposição de fatos, comprovar que o remetente é quem tem razão, você precisa comprovar o que você falou. É essencial que a carta tenha identificação do remetente, destinatário, data, local. Adianta você receber uma carta de reclamação do mês passado? Não. Muitas vezes o problema já foi resolvido. Então, você precisa colocar a data e a hora para a pessoa saber quando foi enviado. E lembrar de expor claramente os antecedentes. O que é um antecedente? Caso já tenha acontecido um problema antes, certo? Então, vamos lá. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro. A empresa de ar-condicionados Brisa, AC Departamento de Atendimento ao Consumidor. Prezados senhores, corpo do texto, no último mês realizei a compra de 2 ar-condicionados e na loja, ficando no centro da cidade, o aparelho foram devidamente instalados em funcionamento perfeito por uma semana. Contudo, na semana passada, um deles apresentou defeito e está apenas ventilando e não resfriando o ar. Peço que a troca seja realizada o mais rápido possível, pois os aparelhos foram instalados na minha pousada, que precisa estar em perfeitas condições para atendimento. Meu telefone é atenciosamente. Então vejam, um cabeçalho, vocês já estão acostumados com isso tem em prova, tem na escola, certo? Contendo a data, o local onde foi escrito, o receptor, o destino de quem está indo, a saudação. O que é uma saudação? Né? Opa, tudo bom? Como vai? E aí? Né? Como é uma carta, é mais formal. O corpo do texto. O corpo do texto é toda essa parte aqui, onde a gente vai informar. E o telefone e quem, né, a parte de despedida, quem assinou. A pessoa precisa ter todas essas informações, certo? Então, qual que é o objetivo dessa carta aqui? Apresentar uma reclamação. Ele estava reclamando que o ar-condicionado não estava funcionando. Qual foi a reclamação do remetente? Justamente, né, um problema no produto que ele comprou, que era o ar-condicionado. Instalou, funcionou uma semana só e acabou. Né? A quem a carta é destinada? Certo? A empresa de ar-condicionado. Como a empresa de ar-condicionado foi eles que venderam o produto e fizeram a instalação, ele está mandando para eles, certo? Vejam, a carta argumentativa serve para que o remetente exponha o destinatário o nome dado a quem a carta é dirigida. Um problema que precisa ser resolvido. Para isso, o remetente apresenta uma detalhada apresentação de fatos e argumentos que avançam o destinatário sobre a gravidade do problema, utilizando uma linguagem simples, clara, de acordo com a norma padrão da língua. Por que tem que ser uma linguagem simples, cara? Porque ele precisa entender o que você está falando, queridinho. Se a gente chegar lá, fofinho, e você fizer uma carta toda rebuscada, a pessoa vai falar, ué, mas o que ela quer? Certo? A gente não vai conseguir entender. Então, vamos lá fazer alguns exercícios já. A gente retomou o que era o assunto, agora a gente vai fazer um exercício sobre isso. Então, vamos lá. Florzinha singela, esses seus cabelos loiros enfeitiçaram vorazmente um coração sedento e puro e sentimentos anteriores. O texto é um exemplo de carta familiar, amorosa, crítica, doutrinatária ou comercial. Dá um tempinho aí para vocês resolverem, certo? Beleza. Então vamos lá. Vejam que a linguagem da carta, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Florzinha singela, esses seus cabelos loiros enfeitiçam vorazmente um coração sedento e puro e sentimentos anteriores. Vejam a maneira com que ele falou. Ele falou com carinho, ele falou com amor. Ele falou igual você no Natal, quando você ganha um presente, certo? Você pega aquele presente e você acha maravilhoso aquilo. Então, ele fez uma carta amorosa. É a letra B, certo? Vamos a mais um exercício. Então, vamos lá. Temos tudo o que a gente precisa. Boa Esperança, 25 de março de 2015. Querido amigo Paulo, estou escrevendo para contar minha aventura nas últimas férias. Acredito que eu fui visitar juntamente com os meus filhos zoológicos de São Paulo. Ele é enorme, dá para se perder. Valeu percorrer toda essa distância. As crianças amaram
As crianças amaram. Vi muitos animais que eu conhecia somente pela TV. Zebras, o leão, a leoa, cobras de várias espécies, girafas, pássaros de muitas cores, macacos, patos, elefantes. Mas o que achei mais lindo mesmo foram as girafas. Você precisa ver, tem pescoço grande. Cada área tem vários funcionários para cuidar dos animais. Tudo é muito organizado e limpo. Os animais são bem cuidados. Também há muita segurança e avisos de proteção. Valeu a pena o cansaço da viagem. Vou te esperar até aqui em casa para mostrar as fotos e tomar um café conosco. Beijos, Joana Maria. Certo? Temos aqui a introdução, né, a apresentação, saudação, corpo do texto, despedida. Então vamos lá. O texto que você acabou de ler refere-se a uma carta, convite, anúncio, cartaz ou notícia. Vamos lá. O que pode confundir você? O final. O final pode confundir, ó. Aqui, valeu a pena o cansaço da viagem, vou te esperar aqui em casa. Parece que ele está fazendo um convite e ele está, mas o objetivo não é o convite. O objetivo é a carta. Ele está na carta colocando um convite. Essa é a diferença. Você notou que a carta tem data? Para que ela serve? Mais um tempinho para vocês aí, beleza? Dá uma pausadinha aí, tenta ver. Fechou. Então, olha lá, você notou que a carta tem data? Então, a gente vai verificar se a carta tem data. Tem, 25 de março de 2015. Né? Para que ela serve? Ela serve justamente para contar quando foi esse passeio, para dizer quando isso aconteceu. Ele está fazendo um convite, a carta relatando um acontecimento que foi no dia 25 de março de 2015. Esse convite vai para o mesmo. Belezinha? Pessoal, temos aqui os exercícios para casa aqui, que a gente resolve no próximo daí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Oi? Aqui, perdão. Você pode cortar...